Questão 29 da UFSC 2026. Olha só. A engenharia de alimentos exige o domínio de conceitos físicos relacionados à temperatura, calor e dilatação térmica. Esses conhecimentos são fundamentais para o controle de processos como aquecimento, resfriamento e envases de produtos. A seguir, uma situação ilustra a aplicação desses conceitos em contextos reais de produção e de conservação de alimentos. Durante o processo de envase, um líquido é introduzido a alta temperatura em uma lata metálica. Após o fechamento, a lata é resfriada para a conservação em ambiente refrigerado. O técnico responsável precisa compreender os efeitos térmicos envolvidos para garantir a integridade da lata. Considere que a lata de alumínio tem massa de 0,2 kg, o calor específico do alumínio é de 900 joules por kg graus Celsius, que passa de 90 graus Celsius para 20 graus Celsius, e que o coeficiente de dilatação linear do alumínio é α igual a 2,4 vezes 10 a menos 5 por grau Celsius. Muito bem. Com base no exposto, é correto afirmar que, admitindo-se que o processo de resfriamento da lata durou 5 minutos, a taxa de resfriamento por unidade de tempo foi de 42 watts. Vamos fazer conta. A gente tem primeiro que calcular qual foi a energia perdida por esse sistema e depois, com o tempo dado na proposição, a gente vai calcular essa potência. Para calcular essa energia, é calor sensível, tá? Porque não tem mudança de estado físico nesse processo. Então nós temos a massa da lata já em quilograma, delicinha, não precisa converter. O calor específico já está na unidade que a gente precisa, joule por quilograma, mais uma delicinha. Variação da temperatura aqui de 90 para 20 e depois a gente vai usar o coeficiente. Vamos lá, então Q igual a macete. Que macete? MC delta T. Em que essa quantidade de energia vai ser a massa de 0,2, o calor específico é 900 e a variação da temperatura eu vou calcular em módulo, tá? Porque o certo seria fazer 20 menos 90. Mas eu vou colocar logo 90 menos 20, porque eu não quero trabalhar com número negativo. Então, essa quantidade de energia vai ser 0,2 vezes 900 vezes 70. E aí eu posso cortar o 0 do 70 com o 0 do 0,2 e obter o seguinte. 9 vezes 7 vai dar 63. Vezes 2, vezes 2 zeros, né? Vezes 100 ali, os 2 zeros que sobraram. 63 vezes 2, gente, vai dar 126, com 2 zeros, 12.600 joules. Essa é a quantidade de energia perdida pela lata com esse sistema aí. Muito bem, só que a questão está falando que isso aconteceu em 5 minutos. Então vamos lá. Se eu perdi, né? Deixa eu fazer aqui embaixo. 12.600 joules. Num tempo de 5 vezes 60, para fazer em segundo, tá? Já que isso aqui está em watt. O watt significa joule por segundo. Então nós teremos 12.600 dividido por 300. E aí eu corto 2 zeros de cima com 2 zeros de baixo, 126 sobre 3, que é a mesma coisa que 120 sobre 3 mais 6 sobre 3. Isso aqui é igual a 40, e isso aqui é igual a 2, ou seja, 42 joules por segundo. De fato, a proposição 01 é correta, é verdadeira, 42 watts. A 2 fala que a quantidade de calor liberada pela lata ao se resfriar foi de 12.600 joules. Sim, fizemos a conta ali, né? Fizemos a conta ali e é correta 0,2. A contração térmica da lata ocorre porque a temperatura diminui e o alumínio sofre uma variação de volume positiva. Não. A variação de volume é negativa. O alumínio será contraído. 8. A variação relativa no comprimento da lata durante o resfriamento é de 1,68 vezes 10 a menos 3 vezes o comprimento inicial. Aí a gente vai ter que usar dilatação térmica, tá? Olha só, ΔL é igual a L0, ou seja, a variação do comprimento é igual ao comprimento inicial, vezes o coeficiente de dilatação linear, alfa, vezes a variação da temperatura. Eu posso calcular esse ΔL da seguinte forma. Um fator x do comprimento inicial. Tá? Quanto do comprimento inicial corresponde a essa dilatação? É igual a L0 vezes alfa vezes ΔT, e aí eu posso cortar o L0 de dentro com o L0 de fora, os dois estão multiplicando. Então fica que esse fator de dilatação
é o coeficiente de dilatação, que foi dado ali, 2,4 vezes 10 a menos 5, 2,4 vezes 10 a menos 5, e a variação da temperatura, que eu vou calcular em módulo de novo, né? De 90 para 20, 70. A variação foi de 70. E aí o que vai acontecer? Os 70 vezes 2,4 vai dar, 70 vezes 2 dá 140. 7 vezes 4 dá 28. Então 70 vezes 0,4 vai dar 28. 140 mais 28, 168 vezes 10 a menos 5, que vai dar 1,68 vezes 10 a menos 3 em notação científica. Então, de fato, a dilatação corresponde a 1,68 vezes 10 a menos 3 do comprimento inicial. A 0,8 está correta. A 16 fala que a quantidade de calor trocada depende apenas da temperatura final do ambiente refrigerado. Não, né, gente? Depende da diferença de temperatura, depende do calor específico, depende da massa. Porque, veja, vamos pôr um freezer que está menos 10 graus Celsius. Se eu colocar esse líquido aí a 90 graus Celsius lá dentro, vai trocar uma certa quantidade de calor. Mas se eu colocar a 20, vai trocar muito menos calor, porque a diferença de temperatura é muito menor. Então não é só a temperatura do ambiente que vai determinar a quantidade de calor trocada. A diferença de temperatura é mais relevante. Então, a 16 é mais falsa que nota de 3. A 32 fala que se o líquido a ser envasado é predominantemente à base de água, deve-se considerar a dilatação anômala da água, que ocorre de 4 para 0 graus Celsius à pressão de 1 atm, em que o volume da água aumenta. Perfeito! A água dilata dos 4 aos 0 graus Celsius. Imagina, você está resfriando e ela está aumentando de volume. Isso acontece com a água, tá? Então, o gabarito seria 32 mais 8, que dá 40, mais os 3 ali de cima, 43. E, por favor, por gentileza, se você curtiu esse vídeo, dá um like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Qualquer dúvida que tiver, deixa nos comentários aqui embaixo e até as próximas questões.